Olá, pessoal, boa tarde. Aliás, boa noite, né? Já passou das 6 horas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Vol Talks. Eu tenho o prazer hoje de estar aqui com a Débora, com o Orlando. Já já vou passar a palavra para eles para a gente fazer as apresentações nesse formato de bate-papo, né? Para quem está aí no carro, ouvindo a gente no rádio do carro, ou para quem está no consultório esperando a consulta, para quem está em casa, está encerrando o expediente ou começando o expediente. Espero que vocês gostem do que a gente vai trazer de conteúdo para vocês, de discussões. Então, só para vocês entenderem, né, para contextualizar essa conversa, a gente vai falar sobre hospedagem corporativa no pós-pandemia. O setor de hotelaria busca se recuperar de forma consistente, focado no interesse dos consumidores, entusiasmados com a retomada das viagens na era pós-pandemia e com foco na manutenção da essência do serviço de qualidade. Enquanto isso, a instabilidade econômica desafia o segmento. Em abril, por exemplo, uma fatia de 80% do índice da inflação, segundo o IBGE, esteve atrelada à alimentação e ao transporte, importantes pilares para esse mercado. Falar sobre a gestão de hospedagem na pós-pandemia é urgente e intrigante. Pesquisas apontam que os turistas seguem fortemente interessados em seguir com os planos de viagens programados antes de março de 2020. No entanto, as taxas de casos de Covid continuam sendo um dos termômetros para isso. Esse foi um comentário meu, e ontem, por acaso, num bate-papo com uma amiga, ela acabou falando isso, né? Que ela ainda não se sente confortável de viajar, é uma pessoa super habituada a viajar, eu até fiquei surpreso. E acredito muito que a tecnologia vai nos ajudar a passar por esse momento também, né? De uma maneira um pouco mais suave. Seja em viagens a lazer ou a trabalho, o turista quer se sentir confortável e seguro. Sendo assim, ferramentas com informações consistentes poderão ser decisivas na escolha das opções mais adequadas de hospedagem. Para a gente falar sobre isso, a Vol convidou o Orlando de Souza, que é muito conhecido no nosso mercado. Ele é presidente executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, e a Débora Quaglio, que é gerente de parcerias da Vol. Eles estão aqui comigo e já queria começar puxando o Orlando para fazer uma pergunta para ele, pedir para você se apresentar, Orlando, fazer as boas-vindas também. Acho que nesse começo de conversa, a gente, ali no comecinho do texto que eu li, que inclusive está no blog da Vol, tá, pessoal? Vocês podem procurar, que lá tem muitos artigos, muitas ideias, inspirações para vocês. E um dos artigos fala sobre a hospedagem pós-pandemia. E a gente percebeu, Orlando, que as grandes redes, né, que o FOB representa, elas tomaram muitas iniciativas para garantir a qualidade dos serviços no durante e no pós-pandemia. Você consegue explicar um pouquinho mais para a gente quais medidas foram essas, dar alguns exemplos para quem está nos assistindo? E do lado... Isso. Não, já abri, já abri. Não, eu pensei que a Lígia ia abrir, mas tá bom. Desculpe, pessoal. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Fernão. Boa noite, Débora. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live, nesse final de tarde, começo de noite. Como o Fernão falou, meu nome é Orlando Souza, eu sou presidente executivo do FOB. O FOB, com esse nome de Fórum de Operadoras Hoteleiras do Brasil, na verdade, é uma associação que reúne as redes hoteleiras do Brasil, tá certo? As principais redes estão aqui, sejam elas nacionais ou internacionais, né? Então, é uma representatividade muito importante num recorte da hotelaria, da oferta hoteleira, que trata das redes hoteleiras e não de hotéis independentes, né? O que eu posso dizer é o seguinte, tem o presidente de uma grande rede mundial que numa live lá no meio da pandemia, bem lá já no final de 2020, ele falou o seguinte: a sensação que dá é que agora, com a implementação dos protocolos nos hotéis e tudo mais, os hotéis passaram a tomar cuidado
com com as questões sanitárias, tá certo? Como se antes da pandemia nenhum hotel tomasse cuidado com as questões sanitárias, tá certo? Quer dizer, descobriu-se que os hotéis não faziam nada, o que não é verdade, né? Os hotéis, e principalmente os hotéis de rede, sempre tiveram um compromisso enorme com isso aí, né? Eles não poderiam colocar suas marcas numa situação de fragilidade num mercado tão importante quanto esse daí, principalmente considerando o mercado corporativo, que é o nosso core aqui desse debate, né? Os hotéis são uma ferramenta para as viagens corporativas, eventos corporativos e tudo mais, e, portanto, recebe os quadros de grandes empresas, de grandes grupos e tudo mais. Não tem como imaginar que esses hotéis não tivessem já uma preocupação e ações muito voltadas às questões sanitárias, de higiene, de precaução, de cuidados e tudo mais. Tá? O que aconteceu com a pandemia é que esse tema aflorou enormemente, obviamente, tá certo? Pelo temor que todos nós tivemos, principalmente no início da pandemia, em que ninguém sabia muito bem como é que isso daí estava acontecendo, como ia continuar, quando iria acabar. A primeira previsão, aquela 90 dias, depois 180, depois no segundo semestre, depois no final do ano, depois no começo do ano seguinte, ou seja, nós fomos aprendendo na medida que as coisas foram acontecendo, e, claro, algumas medidas extraordinárias tiveram que ser tomadas. Uma delas, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, né, foi a criação de protocolos oficiais, ou seja, pegou-se tudo que já se fazia dentro dos hotéis em termos de preocupação com a questão sanitária, higiênica e segurança e tudo mais, segurança alimentar, segurança de tudo, né? Pegou-se isso tudo e se estruturou enormemente, e talvez até com algumas medidas a mais, obviamente, a questão do álcool gel, a questão das máscaras, a questão de evitar contato com uma série de coisas, de tirar, muitas vezes, coisas que tinham dentro do apartamento que não necessariamente teriam que ficar lá para serem manuseadas por uma série de outros hóspedes, na troca de hóspedes. Então, claro, vieram novas coisas dentro do hotel em função desse temor exacerbado que a pandemia criou, certo? Mas aí foram criados oficialmente protocolos. Então, as grandes redes, elas próprias definiram protocolos próprios, cada uma a sua, sejam redes nacionais que utilizaram empresas especializadas em definição de protocolos sanitários e fizeram seus protocolos, sejam as redes internacionais que trouxeram protocolos, muitas vezes de suas sedes, de fora do Brasil, tá certo? Criaram protocolos até mundiais, e o FOB, como uma entidade também que tem redes grandes, médias e pequenas, também se incumbiu de definir um protocolo, e que foi um protocolo feito oficialmente com o apoio da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo, do setor de infectologia, né? Com a professora Esther Sabino, que apareceu enormemente nas mídias. Foi definido um protocolo com uma empresa também do ramo, que é a Mark, que definiu, que fez toda a questão do protocolo em questões técnicas. Depois ele foi referendado pelo Instituto da USP, né? Então é um protocolo oficial, não é um protocolo qualquer que foi feito, um paper do FOB, não, é um protocolo oficial, e esse protocolo ficou disponível no site do FOB, seja para as redes pequenas, que eventualmente não tinham condições de fazer um protocolo próprio, seja para a hotelaria independente também que quisesse utilizar desse protocolo, ele estaria lá disponível, tá certo? Então, essas foram as medidas que foram tomadas durante a pandemia, que permanecem agora no pós-pandemia. E só para encerrar essa minha primeira fala, uma coisa que é muito importante é que agora, nesse pós-pandemia, o que a gente está observando é o seguinte, é que os clientes que já usavam os hotéis antes da pandemia tinham suas preocupações com segurança, com limpeza, com higiene sanitária e tudo mais, né? Eles agora continuam tendo, só que agora eles passaram a ser fiscais dos protocolos, ou seja, na medida que você divulga que você tem um protocolo, seja nas OTAs, seja nas máquinas de reservas, no motores de reserva, seja no seu próprio site, e você divulga que tem um protocolo, agora, mais do que você ter toda a segurança, você tem que mostrar que tem a segurança. Porque se um hóspede entrar no teu hotel
e você está falando que você tem um protocolo, e ele chegar no quarto e tiver uma mancha em cima da coxa, que talvez na pré-pandemia ele relevasse e falasse, bom, faz parte do 0,0001% de erro, tá certo? Nesse momento já não é mais, principalmente na hospedagem corporativa. Ele talvez leve esse feedback para a empresa dele, dizendo, olha, o protocolo lá não é tão sério assim, porque eu encontrei isso dentro do hotel. Então, essa é a preocupação que vem agora subjacente no pós-pandemia. Aumentou o grau de criticidade, né, dos clientes, dos hóspedes corporativos. Enormemente. Débora, e como que você, como representante do lado intermediário, né, das TMCs, das techs, como que você, a Vol, mas também os clientes da Vol, o que você sentiu, enxergou, presenciou de medidas para manter a qualidade, principalmente durante a fase mais aguda, né? A pandemia não acabou, mas durante a fase mais aguda dela, as fases, o que você percebeu? Isso. Bom, boa noite a todos, gente. Eu sou a Débora, gerente de Alliance aqui da Vol, tá? Se a gente tem algo, eu não posso dizer de bom, né, a destacar dessa pandemia, são os níveis de cuidado e preocupação com a segurança, né, e o bem-estar dos colaboradores, né, que as empresas adotaram durante essa pandemia, né, que vem bem em encontro, assim, esses protocolos de segurança que o Orlando comentou, né? Todas as empresas meio que voltavam para a gente tinha aqui na agência, a gente tinha que verificar esses protocolos para ver a segurança que a empresa poderia dar, né, para o viajante dela, né? Para que ele não passasse assim, nenhum apuro, nenhum sufoco, né? Assim, porque foi uma fase de tantas incertezas, né? Às vezes ele ia para uma cidade, daqui a pouco fechavam a cidade e tudo mais. Então, a gente precisou, né, ter esse cuidado elevado, né? E que é também, acho que é algo bom que fica, né, para as empresas, para continuar, né, com esse cuidado todo com o seu colaborador, né? Aqui na Vol, a gente tem ferramentas, né, de apoio aos gestores de viagens, que a gente pode rastrear as pessoas, saber onde que as pessoas estão, né, durante a sua viagem. Então, eu acho que isso é muito importante. O que ficou, né, de bom para o próprio viajante, né, e até a empresa poder, né, saber onde está o seu colaborador para poder agir mais rapidamente se tiver que tomar alguma ação de trazê-lo de volta ou ver se ele está seguro, onde ele está, assim, prestando atenção no tipo de hospedagem, no tipo de endereço que ele está. Então, eu acho que isso a gente pode destacar que é uma coisa boa que vai ficar, né? E que todo mundo ainda continua com essa grande preocupação. Orlando, recentemente vocês divulgaram a 17ª edição do Infob. E esse relatório, para quem não conhece, ele traz dados estatísticos da hotelaria, principalmente dos associados ao FOB. O que você pode contar para a gente? Eu sei que são vários indicadores ali dentro, né, que vocês medem, mas em relação à taxa de ocupação, que eu acho que é o que mais preocupa os gestores de viagens e mobilidade corporativa, isso afeta diretamente a oferta que eles têm, seja via TMCs, seja via OBTs. Como que tá a taxa? Como que foi a taxa de ocupação dos associados FOB em maio de 22 versus maio de 19? E se você pode contar para a gente um pouquinho de perspectivas até o fim do ano. Então, eu acho que a comparação a ser feita é exatamente essa. No Infob, nós estamos, para quem não conhece o Infob, a gente faz uma análise do que aconteceu, tá certo? É um estudo de retrovisor, né? Do que se passou nesse passado recente, né? A gente sempre faz isso comparando o ano atual com o ano anterior. Ocorre que você comparar o ano atual com o ano anterior agora também não faria muito sentido, né? Porque nem Sim. muito menos com 2020, né? Não tem muita lógica, né? Então, a base que nós fazemos essa comparação também para continuar com a série histórica, tá certo? Exatamente, o histórico, mas a melhor comparação é com o que acontecia ainda em 2019, lá que era a gente
estava numa curva de recuperação, para falar na demanda, que é a taxa de ocupação, tá certo? Esse é o indicador, esse é o top line da demanda, né? E ela estava numa franca recuperação depois da crise lá de 15, 16, 17. Começou no final de 17 uma recuperação da hotelaria, em termos de demanda, 17, 18, 19, estava no janeiro e fevereiro de 2020, estava no auge do início da fase de boa de recuperação, quando veio a pandemia no meio de março e derrubou tudo, né? Então, a comparação é com esse período lá, principalmente ali no iniciozinho de 2020, né? Se a gente pegar, como você falou, maio agora e maio de 19, o que nós estamos vendo é que a demanda, taxa de ocupação, em geral, ela retomou bastante forte, em alguns lugares mais, outros lugares menos. Por quê? Porque aquele lugar que tem uma oferta de lazer muito importante, a retomada foi mais forte, então isso se reflete mais imediatamente nas taxas de ocupação. Aqueles lugares onde onde a demanda vem muito mais do corporativo de viagens, de TMCs, de empresas, de congressos, de convenções, de reuniões, tal, que ainda não retomou completamente, é o caso da sua amiga lá, que ainda tem um pouco de receio de viajar, algumas corporações ainda também têm um pouco de receio de soltar totalmente seus quadros para viajar, ou de obrigá-los, entre aspas, a viajar, fica uma coisa meio opcional. Tal. Então, quem tem fundamentalmente isso aí, tem uma recuperação bem mais lenta, e quem tem um mix dos dois, o lazer e o corporativo, tem uma recuperação melhor do que só do corporativo, mas ainda também um pouco mais. O que isso quer dizer? Quando você pega um número Brasil e pega a taxa de ocupação do Brasil como um todo, comparando maio de 22 com maio de 19, o que você vê é uma recuperação importante, tá certo? Que chega a ter, eu tenho até o número aqui, nós temos uma recuperação de praticamente 5% a mais do que tinha lá atrás, ou seja, já recuperou essa coisa, maio contra maio, tá certo? Porém, quando você pega o ano, tá certo? De janeiro até maio, esse período, comparado com janeiro até maio lá de 2019, nós ainda estamos em equilíbrio. Tem ali 1,2% negativos para o que tinha naquele período lá, né? Por causa disso mesmo, né? Ou seja, o início do ano é um início onde não tem tanta viagem corporativa, mas o negócio da pandemia fez com que, nesse período, a gente não tivesse a recuperação completa. Mas maio em si já é uma fotografia de que sai fora desse período sazonal e a coisa está avançando bem forte no sentido da recuperação. E é isso aí. A recuperação vai ser ao longo desse ano. A taxa de ocupação, a demanda está mostrando que vai evoluir. O que nós temos que ter preocupações agora na retomada da hotelaria é com relação à geração de receita, geração de caixa, porque o caixa dos hotéis, ao longo desses 2 anos, alguns zeraram, alguns quebraram e alguns ficaram com um pouquinho de caixa que foi sendo queimado durante essa pandemia. Então, o problema dos hotéis agora não é só colocar de volta a demanda lá dentro, porque tem um aumento da demanda, tem um aumento da taxa de ocupação, com um aumento de inflação de todos os insumos, e não ter a recuperação também das diárias médias, essa é a tempestade perfeita, tá certo? Você vai ter um aumento da operação, um aumento de custos e queda na receita. Aí você não consegue fechar a conta. Então, essa é a preocupação agora nesse momento. É verdade. Acho que no próximo a gente convida as companhias aéreas, né? Porque também com o preço deles está difícil de viajar a trabalho e lazer, e isso acaba impactando a cadeia de hotéis, sem dúvida, né? Porque deixa de acontecer aquela convenção, deixa de acontecer um congresso, porque o preço do aéreo está impraticável. Isso afeta muito vocês. Débora, falando sobre autonomia agora, autonomia do viajante. Quando eu exercia diretamente a função de gestor de viagens, de mobilidade, ter o conteúdo dos hotéis na palma da mão do viajante era quase do viajante corporativo, né? Porque o de lazer faz alguns anos que eles já conseguem, mas do corporativo era, não vou dizer que uma utopia, mas também estava distante de acontecer ainda. Ou a gente tinha, mas era um conteúdo muito empobrecido, os hotéis não tinham foto, não tinham informações suficientes, ou não aparecia disponibilidade de tarifa,
aparecia no OBT no computador, né, no desktop, mas não aparecia no aplicativo mobile. Enfim, a experiência era muito ruim, mas eu vejo que hoje, em 2022, no caso da Vol, né, o viajante ele consegue fazer isso, é um one-stop shop, e ele consegue reservar já com as políticas também parametrizadas, o que ajuda bastante tanto a empresa quanto o viajante. Como que está isso hoje? Você que cuida também de alianças, de parceiros, como que é feito esse acompanhamento junto com eles? Como que é trabalhado para garantir que o processo de reserva seja o mais simples e funcional possível? Bom, aqui na Vol, né, a gente fazendo pesquisas, hoje já praticamente a grande maioria dos viajantes utilizam o nosso aplicativo, né? O grande maior volume de viagens já é reservado no aplicativo. O aplicativo, nesse aplicativo, ele tem autonomia para reservar o seu hotel, e assim, a gente faz toda uma parametrização. Se você tem uma tarifa acordo, se você quer fazer um filtro por estrelas de hotéis, né? E a gente tem vários players de mercado que te dá um comparativo legal do mesmo hotel, tá? Então, às vezes, você vai ter uma tarifa com a Booking, uma tarifa com o parceiro ITPEC, outra tarifa com o EZLink, e a gente consegue disponibilizar isso para o viajante, tá? Ele clicou naquele hotel, vai vir aquelas opções, ou também a gente pode customizar de vir somente as tarifas acordadas, né? Que eles têm acordo entre a empresa e o hotel. Dá para fazer uma customização assim bem legal, né? Que fica tranquilo assim, a visualização, a reserva, e não só isso, tá? Dentro do aplicativo, o aplicativo da Vol é bem completo, ele pode reservar um táxi, um Uber, ele já pode fazer as suas reservas aéreas nacionais e internacionais para trechos assim mais rápidos, né? Menos complexos, que não tenha muitas paradas ou conexões, ele já consegue fazer a reserva. E também a gente disponibiliza até a quilometragem de carro nesse aplicativo, ou seja, ele consegue colocar toda a despesa da viagem dele, do começo ao final, além de fazer o expense, né, de se ele foi num restaurante e tudo mais. Então, assim, é um aplicativo bem completo, bem simples de utilizar, tipo, em duas telas você já consegue fechar tudo que você precisa dentro da sua viagem. Então, assim, dá bastante segurança para o viajante utilizar. E, assim, a tendência, eu acho que é essa mesmo, né? Com esse avanço da tecnologia que a gente teve na pandemia, muitas empresas buscando, né, algo mais prático para o seu viajante, que não tenha uma coisa mais, assim, engessada, de ter que mandar um e-mail. Então, a gente consegue dar toda essa autonomia para o viajante, bem rapidamente, bem, assim, de maneira bem fácil. Que bom. Inclusive com a forma de pagamento sendo o cartão VCN, Débora? Sim, com cartão VCN também. Porque isso daí já me faz gerar a próxima pergunta para eu passar para o Orlando, para eu chamá-lo aqui. Porque, Orlando, eu, em muitos anos aí de mercado, né, acompanhei vários movimentos de sai do faturamento, aí vai para o cartão virtual, mas não individual, né, o grupal de um grupo VCN corporativo, isso. O VCN corporativo, aí depois virou o VCN individual, aí tinha o cartão plástico, enfim, foi uma série de movimentos. E na pandemia eu tinha a sensação de que as empresas estavam digitalizando muito mais suas formas de pagamento para facilitar tanto o pagamento ao hotel, das diárias e extras, mas também a conciliação no pós-hospedagem, que é uma dor de cabeça tremenda, não tão ruim quanto o aéreo, mas também é uma dor de cabeça muito grande. E aí eu queria saber com você, dentre os associados do FOB, como que está essa adoção de meios de pagamento digitais dos clientes corporativos, tá? Então, das grandes empresas, seja através das suas TMCs ou daqueles que compram diretamente com os seus hotéis. Olha, Fernão, e o pessoal que nos acompanha, o movimento, já no começo da pandemia, quando começou uma ligeira retomada, vamos todos lembrar que a pandemia
aconteceu basicamente no meados de março, né? 15, 16 de março é quando, de fato, começou a fechar tudo, deu-se como sendo uma pandemia mesmo, e ali, em março, os hotéis foram para praticamente zero de ocupação, tá? Ficaram aí com 4, 5, 6%, aqueles hotéis que tinham uma rotatividade meio inercial. Quem que era? Onde tinha plataforma de petróleo, óleo e gás, siderurgia, ou tripulações aéreas que ainda estivessem voando e tal. Então, esses daí tinham algum movimento. Mas se você pegasse a maioria dos hotéis, nós chegamos a fazer um acompanhamento com uma base de hotéis ampliada para além dos hotéis do FOB, ampliamos a base para quase 1.000 hotéis, 980 e tantos hotéis, e nós vimos, por exemplo, que março, abril, maio, junho, por exemplo, as taxas de ocupação estavam próximas de zero, era 5, 6, 4, era isso, né? Então, aquilo ali foi o que eu falei do caixa. O caixa foi sendo depauperado, porque você tinha ainda salários para pagar, custos para pagar, depois demissões que você tinha que pagar tudo de uma vez. Então, o caixa foi sendo depauperado. Então, essa questão aí de gerenciar receita quando ela começasse a voltar, que começou a voltar um pouquinho lá para meados de 2020, começou alguma coisa a voltar, essa foi a primeira preocupação que nós tivemos no FOB com as redes, tá certo? Nós fizemos algumas reuniões para dizer o seguinte, gente, a única coisa que nós temos condições de administrar nesse momento é o caixa, tá certo? Nós não temos condições de administrar a volta da ocupação. A volta da ocupação ela fica por conta do controle da pandemia e da escalabilidade das vacinas, tá certo? Não adianta, não tem botão nenhum que a gente possa apertar. Nosso botão que nós podemos apertar, nesse momento, é o caixa. Nem a receita para frente é o caixa. Vamos lá tentar trabalhar o caixa. O pouco que entrar de caixa daqui para frente, mas não só, mas se também começar a retomar a demanda e começar novamente a ter taxa de ocupação, uma coisa que nós não vamos poder mais nos dar ao luxo de fazer é de financiar a questão do faturamento, porque é o que acontecia, tá certo? Seja através de TMCs, seja através de contratos corporativos diretos, o que acontecia muitas vezes, pela complexidade da conciliação, como você bem colocou, o que acontecia muitas vezes, eu também estou na hotelaria já há 30 e tantos anos e ouço essa história de muito tempo, que acontecia exatamente isso, quer dizer, se fazia todo aquele papelório, um monte de comprovante disso, de lavanderia, de estacionamento, de restaurante, de frigobar, de não sei o que lá. Pesadelo. Pois é, e isso tudo para uma agência de viagem que tinha que consolidar isso tudo, mandar para a empresa, tá certo? A empresa lá tinha que analisar aquilo tudo, devolvia para a agência de viagem, porque tinha 2 Coca-Cola a mais, uma cerveja, ou coisa que não estava previsto no contrato, aquela toda, voltava tudo para o hotel de novo. Ou seja, muitas vezes um prazo de pagamento que era de 60 dias, ele virava 120 na boa, assim, tá certo? Sim. Ou seja, o caixa não... O que nós falamos? Se isso acontecer no pós-pandemia, com o caixa que nós estamos, isso aqui não vai, os hotéis não vão aguentar, tá certo? Já para recuperar já vai ser difícil, isso aí não pode acontecer. Qual a saída? A saída era isso, era nós começarmos a forçar, entre aspas, a estimular, talvez seja melhor para a questão dos cartões corporativos. Se fosse ele, mesmo que fosse de plástico, mas principalmente o VCN, o virtual, tá certo? Individual, o coletivo, não importa, mas isso daí facilitaria muito nessa questão e também as plataformas hoje já têm condições de, além do meio de pagamento em si, através do cartão, da conciliação também. As plataformas, muitas delas, já têm essa capacidade de fazer conciliações, certo? Então, isso diminui muito esse risco de gerir o caixa, tá certo? Então, isso sim é uma preocupação hoje, é uma ação que está sendo feita pelas grandes redes, principalmente junto aos contratos corporativos, seja TMCs, ou seja OBTs, seja lá o que for, tá certo? É uma ação que veio para ficar e cada vez mais, e vamos combinar, né? Aquele negócio, aquela papelada, eu trabalhei na Europa nos anos 90, sabe? Entende? Se eu naquela época falasse que aqui no Brasil a gente fazia todos aqueles papelzinhos para mandar para fora, o pessoal ia falar assim, deve estar brincando. Não acredita, né? Não acreditam, é um negócio louco, né? Então, isso não é nem analógico, isso, né? Isso é jurássico, né? Então, a gente tem que trabalhar... Não é sustentável tanto papel, né? Tanta pilha de papel. Pois é. Tem uma pergunta aqui do chat que eu achei interessante, que eu vou jogar para vocês dois, e depois eu tenho uma aqui para fazer também para a Débora. A pessoa falou, boa noite, quais as alternativas e orientações para long stay? Eu acho que vale, se você puder começar, Débora, principalmente
não sei, no caso da Vol, né? Aí você pode até explicar para a gente se vocês têm condições especiais negociadas, seja com provedor de conteúdo ou diretamente com propriedades, como que funciona isso? Geralmente, quando vem essas negociações pontuais, a gente né, faz a negociação uma a uma mesmo, porque é uma coisa que sai fora, né, do padrão das 3, 4 diárias que geralmente todo mundo fica, tá? Então, tem como a gente, né, fazer uma boa negociação, tentar uma redução de preço, né, para ficar um tempo maior, e daí a gente geralmente pesquisa o hotel, a qualidade do hotel, se ele está próximo aonde a pessoa vai trabalhar, tudo isso a gente consegue fazer essa consultoria e negociar. Mas aí pede pelo app e o consultor da Vol faz a negociação? Faz a negociação, isso. E responde pelo app, é tudo pelo app, né? Não tem troca de e-mail. Nesse caso, a gente, quando é algo fora, assim, que ele até pode reservar, tem hotéis que até deixa ele reservar um long stay com 30 dias, né? Dá para reservar, mas geralmente para a gente fazer essa negociação especial tem que ser um offline, né? Ele pode fazer tudo via app e a resposta pode ir via aplicativo também, mas geralmente cai para a gente fazer a ligação e a negociação com o hotel. Perfeito. Orlando, voltando na sua resposta, a gente, assim, eu tenho uma sensação de que enquanto os hotéis não tiverem uma posição clara, eu diria, falar não vamos mais faturar ou vamos faturar sob tais e tais condições, os clientes, eu vou dizer assim, até como os gestores, muitos deles gostariam de pagar os hotéis com cartão, tenho certeza. Só que eles encontram muitas barreiras dentro da empresa, porque é conveniente faturar, né? Ganha prazo de pagamento, tem uma série de vantagens financeiras ganha prazo, mas na verdade eles acabam tendo que pagar mais vezes durante o mês, né? Ao passo que com cartão ele consegue pagar tudo de uma vez só, numa data única lá para ele. Mas o que eu quero dizer é que às vezes o gestor, se vocês, como setor, como classe, tomarem uma posição juntos, aí as empresas também vão ficar sem alternativa, falar, vou ter que parar de faturar, não vai ter jeito, vou ter que pagar com cartão. E isso vai facilitar a vida ali do coitado do gestor que às vezes está sozinho e não tem força para brigar dentro de casa, sabe? Porque fica numa situação, ou paga com cartão ou não se hospeda. Então, acho que quando também tiver essa união setorial, acho que vai ajudar bastante. Vocês Fernão, já tem esse movimento, tá? Eu tive a oportunidade de participar desse movimento, já falo isso porque eu tive dentro dele. O primeiro movimento que foi feito isso daí foi feito lá quando eu tinha acabado de chegar no FOB, que foi em 2016, 2017. E foi mais difícil, porque a cultura era aquela, e para fechar esse acordo aí que você falou, nós tivemos várias reuniões com as TMCs da Abracorp, na ocasião, entende? Para conversarmos de como é que a gente poderia endereçar esse trabalho, porque não dava para pura e simplesmente, e não dá também, para pura e simplesmente os hotéis chegarem e falar assim, olha, o faturamento não tem mais, acabou. Faturamento, certo? É um mecanismo que está aí hoje ainda corporificado nessas relações, que você tem que entender como é que você faz para diminuí-lo, para desidratá-lo. Você tem que ir fazendo com que ele vá desaparecendo. Você não pode amanhã... Alguns podem fazer isso, tá certo? Talvez alguns pela localização, pela quantidade de apartamentos, pelo segmento, se é hotelaria econômica ou tal, talvez eles possam fazer isso daí. Mas tem muito hotel que não consegue fazer, tá certo? Pura e simplesmente chegar lá e falar assim, olha, a partir de amanhã, empresa X, empresa Y, a partir de amanhã não tem mais faturamento. Tá certo? Não dá. A coisa não funciona assim. A vida real não é assim. Então, qual o movimento que foi? Nós fomos juntos das TMCs, na Abracorp, lá em 2016, 2017, começamos a falar disso daí, fizemos um primeiro movimento, fizemos um ensaio, foi até um certo ponto, refluiu de novo, porque a força contrária é muito grande, como você falou, tá certo? Tem muita questão das empresas não quererem fazer e tudo mais, e o coitado do TMC muitas vezes fica no meio do caminho ali, sendo espremido por um lado pelo outro, né? Porém, a pandemia acabou dando um novo marco, do tipo seguinte, não dá para fazer desse jeito, tá certo? Se nós fizermos desse jeito, nós vamos quebrar. Não tem saída, tá? Não dá para fazer. Então, as TMCs também entenderam isso. A gente conversou com eles na Abracorp e tal, eles também entenderam isso. Eles também têm esse problema,
tá certo? Sim. Hoje em dia, porque eles também tiveram problema de caixa. Então, acabou sendo um bom problema, vamos dizer assim, tá? Então, isso hoje já está colocado um pouco mais intensamente, claramente. O que ficou meio que combinado, entre aspas? Na questão dos eventos, por exemplo, é difícil de você fazer essa leitura, do tipo seguinte, olha, não quero saber de coisa, não vou aceitar nada que tenha faturamento. Por quê? Porque depende do hotel, o tamanho do evento, a quantidade de evento, que tipo de evento. Então, evento é uma coisa muito particular, certo? Então, cada hotel, com as suas dores lá de eventos, ele trata da maneira como melhor convier, sabendo que, se ele toma um tombo no evento, ele tem um problema sério de caixa para administrar, mas cada um sabe da sua dor. Na hospedagem regular, vamos chamar assim, tá certo? Isso daí já está bem mais diluído o negócio, já está muito mais assimilado, né, nessa situação. Você tenta, as próprias TMCs hoje também estão caminhando nesse sentido, e o que a gente falou, combinou, entre aspas, porque não tem combinação possível, que cada hotel é um hotel, cada rede é um hotel, o que a gente meio que entendeu em conjunto é o seguinte, de novo, vai conseguir fazer com que todos os hotéis obriguem aos seus corporativos a pagar que não seja com faturamento? Não vai ser possível. Porém, existem mecanismos para fazer isso, tá certo? É melhor não correr o risco de crédito, até porque a hotelaria não tem um passado de grande expertise em concessão de crédito, tá certo? Não tem aquele mecanismo que você fala, bom, vou dar o crédito garantido, tá certo? Não tem. Não é o varejo, não é a Magalu, não é esse tipo de coisa. Exatamente, não tem. Né? Então, a hora que você vai dar o crédito, você sabe que você está assumindo um risco. Você tem a gestão do seu caixa. Você já tem mecanismos hoje que permitem você falar para ele, olha, você quer faturamento? Maravilha. Faturamento é o seguinte, você vai... Está aqui as plataformas que trabalham com cartão de crédito corporativo, você faça contato com elas e me pague em cartão corporativo. Não tem problema nenhum. Você vai ter um faturamento lá através do cartão, tá certo? Agora, faturamento direto eu não consigo fazer. Criou-se até a ideia de falar assim, olha, vamos cobrar o processo de faturamento. É complicado também se conseguir fazer isso, tá certo? Ó, se você me comprar diária sem faturamento, eu te cobro 100. Mas se você comprar uma diária que você queira faturamento, eu vou te cobrar 110. Como é que você faz isso nas plataformas, na atualização do pricing, na coisa toda, entende? Vira uma máquina infernal de você ficar atualizando aquele negócio toda hora com essas informações. Então, o que se combinou é isso, olha, hoje já existem os mecanismos de plataformas para fazer essa parte do cartão virtual, tá certo? Seja ele o modelo que for. Já existe. Redes. Vocês, cada um vai definir o seu negócio, porque cada hotel está no lugar, apesar de estar numa rede, cada hotel está no lugar, certo? Vocês sabem o risco que vocês estão correndo. E tem como vocês falarem para a pessoa o seguinte, olha, eu não faturo, mas estão aqui as plataformas que podem dar para vocês condições de fazer o pagamento depois através do cartão de crédito. E é isso que está sendo feito, e é dessa maneira que nós estamos fazendo com que a coisa avance cada vez mais. Ou seja, tem uma velocidade aí que você tem que saber trabalhar com ela. Sem dúvida. Verdade. O chat está bem animado, ainda bem. O pessoal está participando. Essa eu vou passar para a Débora. O Ricardo Galvão, ele colocou uma pergunta aqui, Débora. Gostaria de saber qual a expectativa de vocês para o período de negociação de tarifas em relação a possíveis mudanças nos formatos e novas premissas das empresas pós-pandemia. E aí tem uma outra pergunta que eu acho que dá para eu juntar aqui com essa, que é da Glenda. Tem algum planejamento para negociar com os players de hotéis os períodos de cancelamento que estão cada vez maiores? Aí, Débora, se você puder falar para a gente, continua tudo igual, não mudou nada de antes da pandemia, melhorou um pouquinho, está mais digitalizado, os clientes também estão mais racionais, não está aquele negócio de eu quero 1000 hotéis no meu diretório, que não faz o menor sentido, não tem inteligência, não tem escalabilidade. Como que está isso para os clientes da Vol, você que gerencia? E tem o feedback, parabéns pela discussão de alto nível e por vocês compartilharem a visão de cada um.
Ah, muito obrigada. Então, nós procuramos orientar, né, porque aqui a gente também faz muita negociação de diretórios, tá? A gente avalia, né, o que ele utilizou no passado, ou se ele tem um grande projeto que ele possa adiantar que ele vai utilizar. Então, assim, a negociação continua meio que da mesma forma, baseado no volume, né, que ele tem, ou se ele tiver uma projeção futura, um novo projeto que ele já saiba que vai utilizar, a gente faz a negociação, tá? Uma coisa, assim, uma dica que eu peço, né, que até, assim, muitas vezes a negociação também é feita pela própria empresa. Desconfie também de, assim, pensando em sustentabilidade, né, e de toda essa pandemia, tudo isso que os hotéis passaram, né, que a gente, né, foi um setor bem devastado. Então, assim, desconfie de negociações com tarifas muito baixas, tá? Porque assim, você vai ter uma tarifa muito baixa que ele vai te travar, você não pode usar em tal período, alta temporada. Então, assim, qualquer bandinha que tocar na cidade já fala que está com alta ocupação e não consegue honrar a tarifa negociada. Por quê? Porque é uma tarifa insustentável. Então, assim, pense na sustentabilidade, numa tarifa que seja justa, tanto para você quanto para o hotel. E não fiquem também só num nível de tarifa, porque muitas vezes a gente tem percebido que os hotéis estão muito lotados e, assim, os apartamentos que acabam primeiro são os standard, né? E tendo um outro nível, às vezes pode chegar a triplicar o valor das tarifas, né? Então, é importante que você faça uma negociação pensando assim, você vai me garantir essa tarifa durante o ano todo? Ou então, qual um valor justo que você me faça numa alta temporada ou que você consiga me atender, né? Então, assim, não pensar só que, eu fiz uma ótima negociação com uma tarifa lá embaixo, porque essa tarifa nunca vai ser honrada, tá? É o que a gente tem sentido, tá? Ultimamente. Então, e a gente, assim, presta bem atenção nisso e a gente está conversando com as redes e está vendo, né, a dificuldade de todo mundo. Então, a minha dica é essa: fazer uma negociação sustentável para todos. Sim. Se não fica para inglês ver, né? Tá Para lá no inglês ver. diretório, mas Isso. nunca está disponível no Nunca está disponível. aplicativo, nem telefonando no hotel, Nem nunca está telefonando. disponível. E uma coisa importante, assim, né? Divulgue as suas tarifas negociadas, né? Assim, essa negociação, presta atenção no tipo de hotel, como está o tipo de hospedagem, e divulguem esses hotéis na sua política, né? Para que os seus funcionários saibam que você fez essa negociação e utilizem se ele for, né, manter o projeto ou manter as cidades que foi negociada para o próximo ano, para a gente conseguir manter uma negociação saudável também para o próximo ano. Então, assim, a divulgação e a utilização é muito importante, porque às vezes a gente negocia muita coisa e o viajante acaba usando outro hotel porque não sabe que tem esse diretório feito. Então, é bem importante, né, ter essa aproximação e que ele saiba o que a empresa dele está oferecendo para ele, tá? Sem dúvida. E a sinalização que fica no próprio aplicativo, né? É um hotel da política, está acima, está abaixo. Está abaixo, isso. Na política a gente consegue parametrizar bem, né? Mas muitas vezes, vamos supor, eu negociei 3 hotéis, mas se a empresa quiser deixar vários outros players abertos para comparativo de tarifa, é bom que ele saiba que a tarifa dele negociada também está lá e dê essa preferência, tá? Sem dúvida. Gente, tempo voando. 2022 está voando, né? Amanhã, depois de amanhã já é o segundo semestre. Eu vou fazer a última pergunta para vocês dois. Eu só vou mudar uma partezinha dela. Então, vou começar com o Orlando. Orlando, o que mudou no comportamento do hóspede? Se você puder focar no corporativo, seria bom, mas não tem problema se não der. No sentido de os hóspedes usam menos a piscina, eles usam mais a academia dos hotéis, porque o pessoal ficou mais consciente de cuidados com saúde, ou eles usam mais ou menos o bar do hotel. Você tem isso para dividir com a gente de comportamento das pessoas? Olha, Fernão, a gente não acompanha isso aqui como entidade, a gente obviamente não acompanha
esse tipo de performance na relação hóspede-hotéis e tal, né? Não tem, nem temos como fazer. Na minha época de gerente de hotel, certamente eu saberia te responder essa pergunta na ponta da língua, né? Mas agora eu tô afastado, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: para mim é fácil porque eu não tenho nenhum quarto para vender, você entende? Os hotéis é que tem os quartos para vender. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: aquilo que eu falei no começo do nosso programa. O hóspede ficou muito mais temeroso, alguns deles, e esse temor é uma coisa psicológica que vai levar tempo para passar mesmo, tá certo? Todos nós, aliás, temos ainda temor, né? Muitas vezes eu vou em alguns eventos aí, ou algumas reuniões mesmo do nosso setor aqui, eu vou em reuniões e eu vejo lá um monte de gente sem máscara e um monte de gente com máscara ainda, tá certo? Muito embora não fosse necessário. O que significa isso? Significa que as pessoas ainda estão temerárias, né? Será que dá mesmo para ficar sem máscara? Melhor não, né? Um monte de gente aqui, eu vou ficar com máscara. Ontem mesmo eu fui no evento lá no Cubo, tá certo? Numa reunião lá no Cubo e tinha uma pessoa com máscara e um pessoal sem máscara, entende? Então, esse é um primeiro demonstrativo de que existe ainda esse temor. Segunda coisa é aquilo que a gente falou no começo, é o hóspede, principalmente o corporativo, ele é muito mais crítico hoje na questão do que ele está, o que ele comprou e o que está sendo entregue de fato para ele, tá certo? Ele compra lá numa OTA ou numa TMC ou mesmo dentro de um site direto do hotel, ele compra que o hotel está preparado, que tem protocolos, que o quarto é lacrado e que passa álcool em tudo que é lugar e que não sei o que, não sei o que lá. Então, se você vende isso, você vai ter que entregar isso, porque se você não entregar, e no caso das corporações, que também ainda tem uma preocupação muito grande de onde elas estão colocando os seus quadros, tá certo? Isso daí, fazendo parênteses, traz uma vantagem agregada para as marcas, tá certo? Hotéis de marcas. E hotéis de marcas que eu estou falando não é hotel de marca só de rede, não. Pode ser um hotel independente com uma marca boa, marca forte, uma rede nacional com marca forte. Essas marcas hoje, elas referendam de alguma forma para o gestor de viagens, seja de TMC ou da própria corporação, referenda para ele indicar ou não, aceitar ou não aquele hotel como sendo um meio de hospedagem, tá certo? E se você entrega isso, você diz que vai entregar isso daí, é bom que você entregue mesmo, porque se ele entra lá e começa a ver que o protocolo está todo ele muito bem divulgado, muito bem falado, muito bonito e tal, mas as coisas que ele vê acontecer lá dentro não são exatamente como está o protocolo, é muito perigoso dele trazer isso de volta para a corporação e dizer, olha, esse hotel aqui não é bem o que eles estão falando, é melhor vocês tomarem cuidado de colocar as pessoas lá, tá certo? Então, essa parte ficou muito mais agora exacerbada, é uma preocupação muito grande que os hotéis têm que ter, porque aquilo lá, os hóspedes, seja por temor, seja até por preocupação, de fato, com relação àquilo que estão comprando, eles têm uma visão muito mais precisa daquilo, né? Mas, de resto, no comportamento, nós somos todos humanos, né? Tem um amigo meu que no começo da pandemia, quando todo mundo falava, agora, depois da pandemia, você vai ver, ninguém mais vai fazer isso, ninguém vai fazer aquilo, não vai fazer outro. Tem um amigo meu que falou assim, cara, esquece, o ser humano, ele é um sacana, a hora que acabar isso tudo, ele volta a tudo que estava anteriormente, tá certo? Eu não acho que voltou tudo que estava anteriormente, eu acho que vai ter algum legado que fica, né? Mas você dizer que os caras não vão na piscina para... Tenho lá minhas dúvidas. Eu pelo menos, imagino que o cara que vai de lazer com a família para um resort e tudo mais, ele não vai falar para o filho, olha, nós vamos entrar na piscina só de manhã antes que todo mundo, porque depois que todo mundo entrar, capaz da gente ficar doente e tal. Não vai ter isso, tá certo? Eu conheço gente que faz isso, hein? Joga fora. Eu conheço gente que faz tem os neuróticos aí, tá certo? Né? Mas esse daí é um ponto fora da curva, isso daí não tem como fazer, né? Sim. É difícil, né? É o cara que vai lá no buffet do hotel, tá certo? Começa a pegar folha por folha de alface e olhar assim para ver se não tem nenhum bicho para pôr no prato, certo? Olha uma por uma. Assim, Meu né? Deus. Então tem essas coisas, né? Mas é o tal negócio, né? Você não pode colocar um copo para ele na mesa que tem uma marca de batom. Tá certo? Porque vai dar problema, tá certo? O negócio vai falar, peraí, opa, que protocolo é esse? Você lava o copo aqui de jeito, tá certo? Então, é isso que eu estou dizendo. Tem essa visão muito mais restrita hoje, estrita dos clientes, né? Mas eu acho que eles, cada vez mais, as pessoas estão se
permitindo fazer as coisas um pouco mais à vontade, tá certo? Com critérios, com cuidados, com atenção, mas com vontade, tá certo? De ir para os hotéis de lazer, aproveitar o que é de lazer, de ir para o ponto gastronômico, aproveitar o que é gastronomia. As academias estão lotadas, sem dúvida, que deveria ser o contrário, né? Tudo bem, se eu me preocupo com a minha saúde, é melhor eu não ir na academia do hotel, né? Sei lá como é que é aquele negócio lá. Nada, está tudo lotado, a academia do hotel está tudo lotado, certo? Então, eu acho que as coisas estão voltando para uma normalidade, e uma normalidade que tem que ser entendida, que tem aí um fator de temor e também de responsabilidade, balizando um pouco isso aí. Sem dúvida. Excelente. E Débora, a última, para a gente fechar, sua, eu queria saber, em relação aos gestores de viagens, como que está sendo o trabalho de vocês para oferecer, em relação aos gestores, tá? Como que vocês trabalham em conjunto com eles, para oferecer uma estadia de qualidade para os colaboradores deles. Como tem sido a preocupação com qualificação de conteúdo, se tem tido restrição de conteúdo que aparece no aplicativo, no computador, como que tem sido feito esse trabalho pela Vol? Então, é o grau de exigência que o Orlando falou, né? Que, assim, não é nem de exigência, é de preocupação mesmo com o bem-estar do colaborador e de colocá-lo num lugar, assim, de confiança e que tenha a qualidade que ele merece, que o colaborador mereça, né? Para que ele possa ir para o destino sossegado, poder trabalhar. Então, a gente trabalha muito junto, né? Fazendo aqueles diretórios que eu já comentei, ajudando nos diretórios, na qualificação dos hotéis, né? E assim, passando a visão, e a gente também tem recebido bastante reclamação com relação entrei no quarto, o apartamento não tava limpo, estava com uma toalha suja. Então, assim, a gente percebe que pode ser o hotel está com uma demanda que eles não estão ainda com o quadro completo, né? Acho que o Orlando deve saber. A gente percebe que o quadro dos hotéis não está completo, então está faltando um pouco de serviço, até em hotéis, né, de rede, bons. Então, a nossa preocupação é essa. Aqui na Vol, a gente até fez algumas visitas, né? Na medida do possível, nos top 10 hotéis de São Paulo. Eu e minha equipe, a gente andou dando uma visitada em alguns hotéis para ver a qualidade, aqui em São Paulo, em Belo Horizonte. E uma coisa que a gente está desenvolvendo, que eu acho que vai ajudar, né? Eu acredito que para a próxima atualização do nosso aplicativo é uma pesquisa de satisfação desses hotéis, né? É claro que a gente não pode fazer nada muito longo e tem as percepções, né? Às vezes até você olhando essas pesquisas na internet, né, de órgãos até confiáveis, você vê muitos falando excelente de um hotel e muitos péssimos. Então, né, são opiniões bem diversas, né? Então, o que a gente tem que pontuar, na verdade, é o percentual disso, né? O que está puxando mais para baixo, o que está puxando mais para cima. E muitas vezes a gente está indicando tirar o hotel do diretório mesmo, porque assim, nada como o viajante ir lá experienciar, né? Vivenciar o hotel. A gente não consegue cobrir tudo, né? Assim, de fazer visita ou de puxar. A gente até faz uma pesquisa, tá? Faz as pesquisas, né, pela internet e tudo mais, vê as opiniões, mas nada como você estar lá e ver, né, realmente o serviço que estão oferecendo. Tá? Então, a gente procura estar bem perto do gestor para poder apoiá-los, né? Conseguir que ele consiga oferecer uma estadia de qualidade para o seu funcionário. Tá? Sem dúvida. Seu colaborador. Eu vou aproveitar, tem 4 minutos que a gente está dentro do tempo. Orlando, apareceu uma pergunta aqui que eu acho que é mais sua cara. A da Priscila Vaz. Apesar de todas as dificuldades que o setor passou nos últimos meses, como aumento de inflação, baixa demanda, caixas zerados, os clientes corporativos querem redução de tarifas e muitas vezes tarifas menores do que em 2019. Como lidar com isso? Como o mercado pode se fortalecer e não aceitar isso? Muito simples, viu, Priscila? Aliás, é o que a gente tem discutido aqui, que as pessoas que são responsáveis pela venda e distribuição e tudo isso aí estão dizendo. Primeiro, preços inferiores ao que estava lá atrás
Nem pensar. Simplesmente rejeita, porque não é o cliente que merece o teu hotel, tá certo? Você não precisa desse cliente nesse teu hotel. Tente melhorar o nível dos clientes que você quer colocar nesse teu hotel, porque se ele está desvalorizando sua propriedade nesse ponto, e teve mesmo, viu? É verdade, eu não vou fazer nenhum disclosure aqui, mas teve aí um grande contratador de hospedagens, tá certo? Que bateu em vários hotéis do FOB, tá certo? E querendo exatamente o preço para daqui até o final do ano abaixo do preço que ele pagava no segundo semestre de 2019, tá certo? E o que ficou que os diretores falaram o seguinte, olha, no meu hotel eu falei que não queria, vai para outro hotel, aqui eu não quero isso, tá certo? Por que isso daí? Porque aquilo que a Débora falou, a questão da sustentabilidade, você entende? Não tem como fazer, né? A gente tem aqui no FOB um mantra que diz o seguinte, olha, gestores de hotéis, vocês não serão avaliados no futuro próximo pelo aumento da taxa de ocupação, tá certo? A taxa de ocupação, o aumento da taxa de ocupação nem é tão importante, tá? Serão avaliados pela capacidade de gerar caixa que permita você fazer investimentos, melhorar o seu hotel, contratar o pessoal que falta, remunerar os ativos para os investidores. É nisso que vocês vão ser avaliados. Se vocês aceitarem reduzir as tarifas, ao invés de aumentar as tarifas, de evoluir as tarifas daqui para frente, vocês não vão continuar como gestores desse hotel. Então, se alguém aparecer lá falando, olha, eu quero reduzir minha tarifa do que eu estava pagando, muito obrigado, mas eu prefiro que você não fique no meu hotel. Essa saída, tem saída. Não tem mágica. Aprender a falar o famoso não, né? É isso aí. Verdade. Uhum. Falar não também é manter o foco. Pode falar, Débora. Aquilo que eu tinha dito, né? Desconfiar se você tiver a menor tarifa, porque você não vai conseguir nunca reservar. Pode ser num dia, assim, no meio da semana que o hotel esteja vazio, você consegue, mas sempre vai ter aquele período de alta ocupação que vai acabar, né? Os apartamentos, né, vão acabar e você não vai conseguir manter a tarifa negociada. Sim. E fica aí a dica para a Vol, para a gente marcar um outro Vol Talks para falar sobre tarifas dinâmicas no corporativo. Acho que é um tópico legal para a gente discutir. Sim. Uhum. Interessante para o mercado, para os hotéis também e para os clientes. Acho que é um assunto que também a gente precisa voltar a abordar, principalmente chegando na época de RFPs. Agora, né? Julho, agosto começa a bombar e precisamos também falar sobre isso. É um assunto polêmico, não deveria ser, né? Faz parte de precificação, mas acaba sendo polêmico. Muita gente ainda é apegada à tarifa fixa e na prática muitas vezes nem funciona. Mas ela vai acabar. Ela vai acabar. O ideal é você ter um desconto fixo, porque isso a tarifa... Aí, exatamente. Né? Exatamente. Essa saída. Aliás, que as aéreas já descobriram isso há muito tempo atrás e a hotelaria não chegou lá. A hotelaria ficou... Tem aérea que nem o desconto é mais fixo. Ela vai te dar o desconto de acordo com a demanda dela, entendeu? Que é bem interessante, né? Exatamente. É um controle maior, mas que ajuda bastante. Isso mesmo. É que as aéreas têm um oligopólio, né? Elas conseguem, os hotéis não tem como. Que basicamente são 3, né? Hotéis, quantos hotéis a gente tem no Brasil, em Orlando? Que só de rede é mais de... Mas é o caminho, viu? É o caminho. Preparem-se porque é o caminho. Isso aí. Mas vamos marcar outro para falar sobre isso. Legal. Muito obrigado. Obrigado por essa hora, obrigado pela entrega, por tudo que a gente conseguiu conversar, passou muito rápido, e obrigado pela sinceridade nas respostas, foi muito bom. Adorei mediar o bate-papo entre vocês. Obrigado a todos que nos assistiram. Vamos ter muitos outros debates como esse, bate-papo, produção de conteúdo. Acompanhe as redes sociais da Vol, acompanhe o YouTube da Vol. Aproveito para falar do meu também, que é o No Caminho Eu Te Conto. Me siga nas redes sociais, LinkedIn Fernão Loureiro, que a gente vai publicar muitos convites de eventos com esse mesmo intuito e formato. Beleza? Até a próxima, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Orlando. Obrigada, Fernão. Obrigado, Orlando. Obrigado, Débora. Obrigado a todos que participaram e que ouviram. Um abraço. Estão mandando vários elogios aqui. Que bom. Beleza. Tchau, abraço. tchau. Tchau. Um abraço.